Olá, professora Val falando. Vamos hoje para a nossa quarta aula de espanhol e os assuntos de hoje: os artigos e o verbo ser. Los artículos, el verbo ser. Los artículos, os artigos. Em português nós temos os artigos definidos e indefinidos. Em espanhol nós podemos chamar de determinado, indeterminado. Nós temos aqui a relação, a comparação entre o português e o espanhol. Em português, os definidos são o, a, os, as. Em espanhol, el, la, los, las. Os indefinidos em português, uma, uns, umas. Indeterminados, una, unos, unas. Percebam que existem muitas semelhanças na grafia, então é um assunto até simples, porque nós temos como fazer a comparação com o português e assimilar mais rapidamente. Os artigos concordam com o substantivo. Dois exemplos aqui: el hombre, o homem; la mujer, a mulher. Variam em gênero e número, né? Masculino e feminino, singular e plural. Os exemplos: la niña, las niñas; un perro, unos perros. E muito importante que não se deve confundir el, pronome, e el, artículo. Qual a diferença? El, pronombre, leva acento. El, artículo, não leva acento. Ok? Los artículos determinados. Vamos ver algumas características. Definem a pessoa ou a coisa, né, de que está sendo falada. Falamos de algo que já conhecemos. Exemplo: la casa de mis padres es muy bonita. A casa dos meus pais é muito bonita. Então, eu estou determinando. Não estou dizendo que é uma casa qualquer, eu determinei a casa, que era dos meus pais. E nos nomes femininos e singular, que começam por A ou A tônico, troca-se o lar por ele. Por exemplo, el agua, helada. Por que isso? Para não haver o choque de vogais. Porque no espanhol ficaria um som desagradável, o lá do artigo, mais o A tônico iniciando a palavra. Lágua, lada, não. Então você vai trocar o lá por ele. El agua, helada. Isso vai acontecer quando a palavra começar por A ou HA mais tônico. Se não for tônico, continua o lá normalmente. Los artículos indeterminados. Os artigos indefinidos são usados quando não se determina ou não se conhece sobre o que está sendo falado. Vejamos o exemplo: un niño camina por la calle. Um menino, um garoto, caminha pela rua. Eu não estou dizendo quem é esse garoto, eu não sei quem é esse garoto, eu não estou especificando, ou seja, não estou definindo. Então eu uso o artigo indeterminado ou el artículo indeterminado, o indefinido em português, né? Vamos ver alguns exemplos do uso dos artigos. La puntualidad es una costumbre española. A pontualidade é um costume espanhol. Las mujeres son cantantes. As mulheres são cantoras. El perro es muy valiente. O cachorro é muito valente. Los días de la semana, os dias da semana. Hay un gato en la casa. Há um gato na casa. Unos coches amarillos. Uns carros amarelos. Apenas para a gente fixar um pouco mais com alguns exemplos. Vamos ao nosso segundo assunto, que é o verbo ser. Vamos relembrar como é a conjugação do verbo ser em português. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Em espanhol, yo soy, tu eres, él, ella, usted es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas, ustedes são. Então, é bastante semelhante ao português. Vejamos alguns exemplos com o verbo ser.
Exemplos: eu sou feliz, eu sou feliz. Tu eres mi amigo. Você é, né? A gente pode traduzir também assim como você é meu amigo, tu és meu amigo. Na hora da tradução, a gente pode escolher a forma que fica mais agradável, mais usual no nosso idioma também. Ana ou ella es estudiante. Ana ou, então, ela, né? Estou mostrando que Ana ela pode substituir a palavra Ana, né? Por ser um pronome, substitui Ana e usamos o verbo es. Ana es estudiante, ella es estudiante. Usted es mi professor. O senhor é meu professor. Neste caso aqui estamos usando como uma maneira mais formal. Nosotros somos hermanos. Nós somos irmãos. Vosotros sois abogados. Vós sois advogados, ou vocês também, né, os senhores, podemos também, como foi dito, traduzir de uma maneira mais usual no nosso idioma. Ustedes são espanhóis. Os senhores, ou vocês, são espanhóis. Esta foi a nossa aula de hoje. Graças a todos. Nosso próximo assunto, o artigo neutro, lo, que é uma continuação do assunto artigo. E também aprenderemos como fazer algumas características físicas, né? Como falar algumas características físicas. Quero deixar a todos com uma frase da Bíblia. Porque não há acepção de pessoas para com Deus. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Fui.